Axéu! Sejam todos bem-vindos aí ao canal do Velasco Magia, Mestre Velasco. Vocês estão vendo os patinhos ali no lago? Esse aqui é um lago em Goiânia, Lago Leolídio de Ramos Caiado. Tá meio abandonadão aí pela prefeitura, mas tá bonito ainda. Hoje vamos falar de existencialismo de Jean-Paul Sartre e como conectar o existencialismo, né? O ser e o nada de Jean-Paul Sartre à espiritualidade, à religião, ao ocultismo e a outras maluquices desse mundo, né? Sartre ele parte do princípio seguinte: não precisa-se de uma imagem de uma divindade, né? Ele fala Deus, mas quem adotou a raiva de Sartre aí foi os cristãos, mas ele não está falando dos cristãos, ele está falando que não se precisa de uma divindade, uma deidade para ditar os nossos destinos, que na verdade uma deidade ela seria o fim da liberdade, porque você estaria adstrito, né, escravo a essa representação religiosa, né? E aí ele emenda para dentro da religião, dizendo que não há necessidade. Sartre escreve, né, Deus morreu, os cristãos quais que morrem, porque não entendem filosofia, né? E aí nunca leram a obra de Sartre e fazem a crítica sem sequer ler a obra, né? E Sartre ele parte dessa ideia do existencialismo, né? Uma busca de sentido pela vida, mas um sentido dentro da matéria, dentro do indivíduo por ele mesmo, né? Como que ele se vê e se representa no mundo, qual a sua utilidade no mundo. E Sartre trabalha essa ideia, né, de que a gente não precisa de ter deuses, porque os deuses seriam, na verdade, algo como locus de controle externo, aquilo que você põe culpa, né, de bom ou de ruim que acontece na sua vida, sempre tem alguém que fez por você e não você. É uma fuga das responsabilidades. Mas o que isso tem a ver com religiosidade e espiritualidade principalmente? Ambos, né, tanto Sartre quanto os princípios religiosos, eles buscam sentido para a vida. As religiões buscam sentido na transcendência, né? Algumas religiões, principalmente aqui no Brasil, ela tem a questão da causa e efeito, né? O que você aqui você faz, aqui você paga. Se você não der uma esmola para o mendigo, lá na frente vai faltar dinheiro para você. Se você xingar aqui, lá na frente alguém te xinga também. É uma relação de causa e efeito. Outras manifestações religiosas pelo mundo já não trabalham essa relação de causa e efeito, né? Eles trabalham como princípio de satisfação, na verdade não é nem satisfação, uma integração. Você vê, por exemplo, os deuses hindus, né? Eles trabalham numa integração com a sociedade. A sociedade hindu, né? Os povos da Índia, dentro da matriz hindu, não da matriz muçulmana, que está crescendo lá na... Retomando o raciocínio, estou usando um equipamento novo para gravar e parece que não está muito legal não, mas vamos lá. Na Índia eles vivem uma integralidade da religiosidade, da espiritualidade dentro da sua sociedade. Assim, o hindu, quando ele vai comer, ele tem certeza de que há um Deus comendo com ele, não é só uma reza, ele realmente oferece ou separa, né, parte da alimentação dele para oferecer para essa divindade. Nas religiões de matriz africana também há essa perspectiva de que a religiosidade é viva, ele não está num mundo assim distante, inalcançável, algo transcendente, tanto que eles oferecem muitas comidas para os seus orixás e também para as entidades chamadas entidades de rua, né, que estão mais ligadas aí a Umbanda, Quimbanda, como Exus, Pombagiras, Xumirim, Caboclo, Boiadeiro, Herê e por aí adiante. As sereias, né, que são os encantados, também no mundo do povo de Légua, que está ligado ali ao Terecô, que está ligado a tambor de mina, essas manifestações religiosas puramente brasileiras, né? Então todos eles buscam um certo sentido de vida, mas na transcendência, enquanto que Sartre busca sentido de vida no indivíduo por ele mesmo. Mas você vê que tem um ponto de paralelo aí, que é o busca do sentido para a vida. Sartre trabalha muito a questão da morte, do significado da vida, e as religiões também trabalham isso. Nas religiões de matriz africana, principalmente no candomblé, a morte é chamada de Iku, né? E Iku é inevitável, embora teve alguns orixás aí, pelo menos Xangô, eu sei que não morreu, né? Xangô driblou, né? O Iku. Já na tradição cristã, a morte ela é uma passagem bastante cruel, porque não basta a pessoa sofrer na terra, ela tem que sofrer. Se você for da linha de
catolicismo, tem que sofrer um pouco no umbral ainda para depois você ascender. Já em algumas outras matrizes protestantes que foram adaptadas no Brasil, que o protestantismo no Brasil é muito brasileiro mesmo, os chamados evangélicos, né? Isso é uma matriz pentecostal de quarta geração. Quem escreve muito bem sobre isso, bom, sou eu mesmo, né? Leonardo Velasco. Vocês podem procurar a minha dissertação de mestrado, ela vai falar muito bem sobre esse trânsito, né? Desse pentecostalismo aqui no Brasil, esse novo pentecostalismo, né? Que está muito focado na questão mercadológica, né? Você se salva se você gastar. Então, se você estiver gastando dinheiro, você com a igreja, com a sua religiosidade, né? Que está muito conectada à estrutura da igreja, a estrutura física mesmo, aí você tem uma chance de ser salvo. Sartre, ele foge dessa estrutura toda religiosa, ele não quer prisão alguma. E onde que conecta isso com a espiritualidade? O que está crescendo no mundo, né? O Brasil, principalmente, já virou um polo de crescimento das religiões xamânicas, muito xamânicas. Eles estão trabalhando a ideia de liberdade religiosa. Então as pessoas vão numa igreja, vão numa umbanda, vão num candomblé, vão numa quimbanda, vão num terecô, depois vai para a mata, faz as suas próprias experiências, criam seus próprios rituais sem precisar de passar isso para ninguém. Quem faz isso também, embora não de um aspecto religioso, mas no final acaba sendo religioso, é o pessoal da Wicca, o pessoal da Goécia também, né, da quimbanda, eles têm lá seus próprios ritos. E embora eu não quero falar de Wicca, de Goécia e de quimbanda, porque eles estão dentro de uma margem de religiosidade, porque tem dogmas. Então, para você ser iniciado na quimbanda, você tem que passar por um certo grau de dogmas, uns certos rituais e seguir aquela doutrina. A espiritualidade livre, não. O indivíduo cria a sua própria forma de conectar-se, ou daquilo que eles chamam de conexão com a espiritualidade, com a transcendência, com os elementos da natureza, e segue adiante. Ele vai criando seus próprios rituais, suas próprias formas de manifestar e agradecer, sem precisar contaminar outras pessoas ou exigir que as outras pessoas sigam seus próprios rituais. Está crescendo muito. A força da ayahuasca, né? Que é uma medicina sagrada, vindo aí, não veio da mata brasileira, mas hoje é muito consagrada a partir da Amazônia, mas também ocorre em toda a América do Sul, como o Peru, Colômbia, o Chile. A sagrada ayahuasca, ela tem libertado as pessoas, ela tem sido um canal de libertação. Embora há instituições religiosas que consagram a ayahuasca dentro de dogmas, né? Ainda é dogmatizada. No Brasil, o consumo de ayahuasca, também chamada como santo daime, é regulamentado pela Anvisa se for utilizado como instrumento de religiosidade. Então ainda tem esse vínculo aí, tá ok? Mas vamos voltar a Sartre e espiritualidade. Sartre busca sentido na vida apenas pela vida, o ser pelo ser, que é o ser e o nada, né? Ele trata o ser como nada. E para ele a morte é apenas o fim da matéria e pronto, acabou, nós não passamos de matéria. A espiritualidade cria seus próprios anseios e as suas próprias manifestações, e ela, cada um, né, aquele que exibe, né, que pratica a espiritualidade livre, ele cria o seu próprio recanto, o seu próprio céu. Se fosse matriz africana, o seu próprio Orum, né? Se fosse, deixa eu ver o que, se fosse na Jurema sagrada, seria a Juremá, né? Ou Aruanda na Umbanda. Então ele cria o seu próprio espaço sagrado e tenta, imaginar que quando ele deixar essa vida aqui, deixar essa existência, que ele vai perpetuar-se em outra existência, em uma outra forma de vida, mas dentro daquilo que ele, na sua expectativa, e não numa dogmática, numa percepção de mundo já pré-determinada por instituições, né? Uma das diferenças da religião, a instituição religiosa, né? Ou seja, uma igreja, por assim dizer, ela é oficializada, ela é estatizada, né? Fala assim, não, o Estado é laico, tá, tudo bem, mas pra você ter uma igreja funcionando, um templo, um terreiro, seja o que for, você tem que ter, não é autorização, você tem que estar regulamentado, você tem que ter o CNPJ, você tem que estar registrado em cartório, você tem que ter o alvará de funcionamento, ou seja, é o Estado, né, lidando aí com a religião das pessoas, tentando controlá-las de alguma forma. Já a espiritualidade é absolutamente livre. Não precisa de controle estatal e nem de outra pessoa. É você com a sua própria existência. Então, creio que entre
todas as ideias aqui expostas, a espiritualidade é a que está mais próxima daquilo que Sartre chamou de existencialismo, tá bom? Em um outro momento nós vamos fazer um vídeo relacionando Kierkegaard, a religião e Sartre, vamos falar também do niilismo e vamos conectar aí as religiosidades do mundo afora com outros temas. Comente aí embaixo se você gostou desse vídeo, se ele é interessante, faça sua inscrição, esse canal cresce 1 a 1, né? É orgânico, não é impulsionado. E dá o seu ok, deixa um oi, que aí o algoritmo do YouTube vai entender que você está gostando. Viva a liberdade espiritual. Axé.